Salve, salve galera, salve, salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, beleza? Bom, eu separei aqui um trecho do programa ESPN, vamos aí analisar juntos, reagir juntos a mais um vídeo e surgiu aí a questão do Bernard de volta ao Brasil. Vimos aí, vamos ver o interesse do Atlético Mineiro e do Palmeiras pelo jogador. Já sabemos que é um jogador de 31 anos, né? Já não tem uma idade, já não é tão novo, vamos dizer assim. Mas é um jogador que tem feito um belo trabalho aí, um ótimo trabalho. E o seu contrato acaba no meado desse ano. E vimos aí o interesse do Atlético Mineiro e do Palmeiras para a contratação do jogador. Um jogador importante, vamos ver aí, será que ele é importante para o Atlético Mineiro? Será que ele seria importante para o Palmeiras? Será que ele seria importante para o Abel Ferreira nesse novo elenco do Verdão para 2024? Vamos aí analisar e reagir juntos com a opinião dos comentaristas do programa ESPN, beleza? Bom, sem mais enrolação, bora dar play. É difícil também tirar da nossa memória, Mari, ou desassociar da nossa memória o que foi o Bernard no Brasil. Claro. Mas não é mais o mesmo Bernard. Nós estamos falando de 2013 ali, depois de uma Libertadores, para 2024. Nós estamos falando de 10, 11 anos. De 21 para 31 anos. Exato. É uma outra vida, né, Mari? O que a gente pode falar sobre o Bernard hoje? Eu acho que um jogador que trabalha muito menos com a velocidade, né? Da memória afetiva do atleticano, principalmente, né? O Cuca até, na época, chegou a falar que o Bernard foi o melhor jogador com quem ele trabalhou fazendo essa diagonal para cima dos zagueiros, né? Flutuando atrás dos zagueiros. Então, muito marcado justamente por conta dessa velocidade, né? Enfim, alegria nas pernas, o drible para cima. O que a gente tem hoje do Bernard, vendo os vídeos, analisando, acompanhando, é um jogador que pode, inclusive, atuar um pouquinho mais atrás dos atacantes, né? Como esse meia que pensa um pouquinho mais o jogo, caindo um pouquinho mais para a direita também. Então, acho que assim, o time que contratar o Bernard, ele ganha talvez num jogador que pode fazer mais de uma função, mas eu não sei se apostando do homem de velocidade pela esquerda. Então, acho que trabalhar com o Bernard hoje, você ganha um homem a mais para esse setor e aí você casa com os jogadores que você tem no seu elenco. Então, assim, no Palmeiras ele vem e ele faz o quê? Ele faz o lado do Dudu. O Dudu tem programação para voltar lá para o meio do ano, junho, julho. Tá, legal. No Atlético ele vai fazer o quê? O lado direito, que um pouquinho mais recuado é onde o Scarpa vai talvez se encaixar. Mais na ponta é o Pavon, do lado esquerdo é o Paulinho. Ele joga atrás de Hulk e Paulinho. Então, acho que é trabalhar muito mais com a realidade hoje do camisa 10 do Panathinaikos do que do ponto esquerda. Porque, querendo ou não, se a gente pensar até no Atlético 4-4-2, é difícil de encaixar. Porque aí você tem, sei lá, volante, o Otávio Batalha, Zarate, o Scarpa. Exatamente. E aí Paulinho e Hulk. Teria-se um 4-3-3, alguma coisa. A memória que a gente tem, né, que eu tenho muito do Bernard, é exatamente dessa jogada do facão, né? De um Atlético que às vezes até fazia aquela jogadinha clássica, que jogava a bola na frente, o Jô, ou até às vezes um zagueiro, dava uma raspadinha na bola e ele entrava em velocidade, cortando. Ele ainda também é um jogador que pode dar essa beirada de campo, talvez não com a mesma eficácia de um 21 anos, enfim. É uma contratação, assim, para mexer com o futebol. Por que a gente não trata o Bernard? Porque ele foi pra Copa, Donk. Ele foi o 7-1 que manchou. Ele não só foi pra Copa, como ele foi pra Copa diante de muita expectativa. Exato. Assim, a gente que acompanhava lá de BH, a gente nunca imaginou o Bernard um cracaço de bola. Ele era um bom jogador. Acho que criou-se uma expectativa em cima dele que foi até um pouco vítima do que ele foi bem ali no Atlético. Mas é uma contratação que deveria talvez ter sido mais bem avaliada ou ter mais clubes de olho? Acho que sim, até porque a gente está falando de um cara de 31 anos e na questão de rendimento ainda, de disposição, ele entrega muito. Se você pegar hoje, entre os 4 principais jogadores em minutagem no Panathinaikos na temporada, está o Bernard. Então, fisicamente, ele ainda entrega. Lógico, tem essa questão que vocês muito bem colocaram. É 10 anos de diferença e para uma posição que faz muita diferença o impacto da idade. Então, é um jogador que passou, se voltar ao Brasil, seria completamente diferente do que seria hoje, mas ainda é um cara que acho que entrega bastante. Talvez o que tornou ele um pouco distante é ter saído do centro já 3 temporadas, que são 2 anos na Grécia agora,
um ano nos Emirados Árabes e antes teve a passagem pelo Everton. Por mais que esteve jogando na Premier League, a última temporada dele no Everton já atuando menos. Então acho que é um cara que acabou saindo um pouco do radar. Talvez por isso que a gente fale menos do que se falava na época quando ele vai para o Shakhtar, na Copa de 2014 também. Shakhtar, né? Foi muito bem. Muito Teve bem, um cara de... ali, tanto de gols quanto de assistência. Exato. Então é um cara... E assim, do ponto de vista de como ele encaixaria, para mim ele encaixaria nos dois. Tanto na questão da ausência do Dudu, possibilidade, por mais que não tenha mais explosão, mas ele segue atuando como ponta. Possível ausência do Arthur. Exato. E ele segue jogando como ponta no Panathinaikos, alternando os dois lados. No Atlético Mineiro, é verdade, sobretudo com o Kudê, é o time que passou a atuar mais com 2 atacantes, o meia centralizado, mas você pode ter uma alternativa durante uma partida como um jogador como o Bernard, sobretudo numa temporada que você vai ter um desgaste muito grande. Então é um cara que acho que pode contribuir demais, mas sem dúvida, assim, acho que ele encaixa nos dois. Mas a história mais especial seria com o Atlético Mineiro por todo o envolvimento que ele sempre deixou público. Então, porque ele não só... Porque a gente sabe que, no fim das contas, o jogador também tem que pensar na carreira dele. Se o Atlético não fizer uma proposta interessante... Lógico. Claro. Que é um direito do Atlético também, ele tem total direito de negociar com outro clube. Mas, como a gente sabe que o Atlético sempre teve essa vontade ali de conversar, de manter a relação próxima. O Bernard não só ir na arena, mas ele ter também um espaço lá, de ter acompanhado, de estar envolvido como um torcedor e ser cria. Claro que aproxima mais e a gente imagina que seja a primeira opção dele. Agora, Mari, pensando aqui no Atlético, eu vou falar uma coisa que o torcedor do Atlético apaga depois que eu falar, tá? Eu vou falar e sair correndo e acabar o programa. O Bernard viria pro meio do ano. Porque acaba o contrato ali, ele assinaria a partir de junho, né? Que é o pré-contrato, viria de graça, ótimo. Na entrevista dessa do Atlético, o Rodrigo Caetano falou, nessa janela é mais difícil de vender jogadores. Talvez na janela do meio do ano o Atlético consiga fazer movimentos. Então você já está pensando numa reposição. Do Paulinho. Para quem sai, Isso não é uma informação, isso é um achismo, tá? Faz sentido. Porque ele pode vir como um presente por alguma perda durante a temporada. E uma perda que já está sendo adiada, né? Porque a expectativa incluía esse início, o fim da temporada passada, que foi espetacular. Né? A maneira como o Paulinho chega, como se encaixa, a dupla com o Hulk, todas as conquistas, desempenho, enfim, essa crescente do Atlético, né? No segundo semestre, ele é o personagem do Atlético no ano de 2022. Isso pode acontecer. E aí, assim, a reposição, ela é à altura. A gente não está falando de jogadores exatamente iguais e nem em momentos, né? Mas se trabalha com essa possibilidade, pelo menos é um nome em que o torcedor ele já tem um conhecimento e também um certo apego. Porque é diferente você falar de um Atlético com Scarpa, Zarate, Bernard, Paulinho e Hulk. E não ou um ou outro nesse sentido, né, Donk? E assim, você parar a pensar, de repente, forçar para alguma compensação financeira, de repente ele chegar agora, até mais para contextualizar, não sei se isso seria determinante ou não. O Bernard hoje ele é peça fundamental do Panathinaikos, que tem a chance de voltar a ser campeão depois de 14 anos na Grécia. O time é vice-líder do campeonato, 1 ponto atrás, só do AEK Atenas, que é o líder. E assim, é um gigante do futebol local. Então, de repente, ele no meio de uma temporada que as coisas têm fluído, pode ser histórica. E pro Atlético também vale a pena, porque você não tem que pagar uma compensação financeira. Então, o cenário faz muito sentido, muito mais sentido de vir pro meio do ano do que agora. Só que aí tem essa questão, pode ser que seja para repor alguém, que faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, não. Eu só joguei aqui porque eu sou boba, porque eu sou besta, eu adoro falar esse tipo de coisa. Mas e pro lado do Palmeiras, Mari? Pensar em jogadores, talvez, não necessariamente, a gente não sabe se é o Bernard, como o Mendel trouxe pra gente, mas em termos de características de peças que o Palmeiras precisa ofensivamente. Eu acho que encaixa. Encaixa? Eu acho que encaixa. Eu acho que assim, porque a gente está falando de um jogador que tem muita qualidade. Então, assim, para além do imaginário, para além do que ele hoje é ou não é, sobre o que ele já foi, esse cara da velocidade, enfim, tudo bem. Mas é um jogador com muita habilidade, qualidades. A gente mostrou ali, né, nos melhores momentos. É um homem muito importante hoje no clube atual dele. Então, não é que estamos falando de um nome que surgiu com muita expectativa e que entregou a expectativa e caiu de produção. Não, a gente está falando de um jogador que tem muita qualidade, de um jogador que ainda sabe fazer, né? Sabe jogar bola. Então, acho que ele encaixa com uma margem de crescimento com o Abel, pensando nesses dois lados do campo. Eu acho que é um atleta hoje que você pode usar ele em diferentes funções do meio para frente. Eu acho que ele tem espaço. Mas aí, se eu estou jogando aqui
terror e psicológico e tortura pro torcedor do lado do Atlético, o Palmeiras tem uma realidade, porque vai perder o Endrick no meio do ano, né? Exato. Então o Palmeiras, querendo ou não, nesse mercado, não estou falando necessariamente que essa pessoa é o Bernard, mas estou falando para a parte ofensiva, o Palmeiras, de certa forma, vai ter uma perda muito, muito, muito significativa. Que a gente imagina que o Abel quer uma reposição, Donk. E ainda você pensando num cenário que o Dudu não voltou, né? Então, verdade. assim, talvez pro Atlético esperar um meio ano por um jogador como o Bernard faça mais sentido do que o Palmeiras. O Palmeiras talvez tenha mais urgência. Por mais que contratou o Bruno Rodrigues, que é um cara que faz diferentes funções, pode ser esse ponta, mas é o Palmeiras que tem uma temporada também muito longa, que já tinha necessidade de reforçar o elenco. Então, talvez o Palmeiras tenha mais pressa em relação a isso, até para assimilar um jogador, né, antes da saída do Endrick, que simplesmente não chegar ali em cima da hora e possa substituir. Então, talvez o Palmeiras tenha mais pressa. E só rapidinho uma correção, falei que o líder é o AEK Atenas, na verdade é o PAOK no Campeonato Grego. Bem, para registrar. Perdoa depois muito dessa, obrigado. Tá bom, Donk? Muito Senão gentil. Foi importante. Você já não volta mais no Sport Center a partir de então. amanhã. Mas pro lado do Palmeiras, na verdade o Atlético e o Palmeiras têm essa mesma característica, né? Pelo menos nesse mercado, assim. São equipes que estão trabalhando um pouco mais em silêncio. Eu acho que o Gustavo Scarpa acaba que traz uma atenção de todo mundo, mas a gente tem visto, assim, movimentos sutis das equipes. O Bruno foi uma surpresa, né? O Bruno foi Palmeiras. completamente, né, Mari? Foi. São equipes que não estão fazendo muito alarde, mas que estão se movimentando no mercado, ou pelo menos sondando, opa, tem esse jogador ali. Acontece de, puxar aqui da memória, sei lá, o jogador X está sendo negociado e depois aparece, o Atlético tinha interesse, o Palmeiras sondou, eles estão ali de olho no mercado nesse sentido também, porque precisam. Sim, precisam. Um precisa mais que o outro? Não sei se talvez o Palmeiras perdeu mais na temporada, né? Por negociação, Endrick, por lesão, o Dudu, peças importantes Por ali, Arthur. né? Agora é possível saída do Arthur. Já vinha também de um desgaste de encontrar substitutos para Scarpa e Danilo, então virou temporadas ali sob uma pressão muito forte, né? E isso foi se cobrando em campo. Porque em determinado momento o próprio Abel falou, precisou lançar muitos jovens jogadores, faltou esse elenco um pouquinho de peça de reposição mesmo ali, né? Esticou muito ali o limite dos jogadores titulares. Então, talvez o Palmeiras. Eu acho que o Atlético ele também trabalha um pouco no limite da reposição. Eu acho que em comum eles têm isso, né? Desse limite da reposição. São equipes titulares muito fortes. É claro que nem todo mundo vai ser o Flamengo nessa questão de poderio financeiro, mas às vezes é isso, é um jogador da base exposto um pouco antes. As duas equipes têm talvez esse banco precisando de um cuidado, Donk. O que dá mais essa sensação do Palmeiras é muito pelo poder que ele desenvolveu com a saída de atletas que não foram repostas, com os títulos que ele tem conquistado, então também entra a questão de premiação e toda a situação do Abel. O quanto que você também contratar jogadores é importante para você segurar o cara Você alimenta um trabalho, né? Exato, e quanto que ele tem essa necessidade, deixou claro, e com toda a sutileza, muitas vezes, também para não expor os garotos que estavam sendo escalados, ele sempre teve muito esse cuidado, mas deixou claro inúmeras vezes a necessidade. Então, talvez o Palmeiras muito mais nesse sentido, pelo que conquistou, pelo dinheiro que trouxe em relação a vendas e a conquistas, pela questão do Abel, talvez um pouco mais. Não se firmaram, né, em janelas anteriores. Também tem esse aspecto. Então, talvez o Palmeiras eu colocasse um pouco a mais por conta disso, mas são dois elencos que precisam. Até porque o Atlético, assim, pelo que trouxe e pela demonstração com o novo estádio, também é time para ir para as cabeças, assim, em todas as competições. É isso aí, galera. Vimos aí a opinião dos comentaristas da ESPN. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que, de fato, Bernard seria uma peça importantíssima para o Palmeiras nesse novo elenco aí do Abel Ferreira? Sabemos que o Abel Ferreira aí cumpre seu último ano de contrato com o Palmeiras e será mais um ano aí de grandes conquistas, assim esperamos. Como já temos visto, o Abel tem feito um excelentíssimo trabalho nos anos que ele esteve à frente, como está à frente agora do Palmeiras, né? E, de fato, deixe aí nos comentários a opinião de vocês. É importante, sim, o Bernard no Palmeiras? Será que ele agregaria muitíssimo, assim, para o Abel Ferreira? Entendeu? Sabemos que o Dudu está em recuperação ainda, avançando bem, né? Como temos vistos. E também a questão do Endrick. Endrick, meado do ano que vem,
do ano que vem não, desse ano já, de 2024, já segue para o Real Madrid, então será assim mais um desfalque importantíssimo. Beleza, pessoal? Bom, mais uma vez, venho aí pedir para você estar deixando aquele like para fortalecer o nosso canal, e a gente está crescendo assim a cada dia mais. E também pedir a você para, se você não é inscrito, aproveita agora essa oportunidade, inscreva-se no nosso canal, é de extrema importância a tua presença para nós, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo, valeu!